Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que conhecemos, cidades, florestas, oceanos, até mesmo o próprio céu, está em colapso silencioso. Nenhuma explosão, nenhum aviso, apenas um declínio lento e inevitável. Você já parou para pensar no futuro do nosso planeta? Será que estamos realmente no controle? Ou seríamos apenas passageiros de um mundo que caminha a passos largos para o desconhecido? Enquanto você assiste a este vídeo, florestas estão sendo derrubadas, gelo milenar está derretendo, espécies estão desaparecendo, algumas sem sequer termos tido tempo de conhecê-las. E o mais perturbador, a maioria das pessoas sequer percebe. Mas e se eu te dissesse que o fim talvez já tenha começado? Neste vídeo vamos explorar o futuro do nosso planeta sob as lentes da ciência, da filosofia e da possibilidade. O que está por vir pode te surpreender ou te despertar. Antes de mergulharmos nessa jornada, já se inscreve no Mente Ativa, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precisa acordar para a realidade que nos cerca. E me conta nos comentários, você acredita que a Terra ainda tem salvação? Agora respire fundo e venha comigo. O futuro está começando, agora. A realidade que ignoramos todos os dias. Vivemos em uma era de paradoxos. Nunca tivemos tanto acesso à informação, tecnologia e conforto. Ao mesmo tempo, nunca estivemos tão próximos do colapso ambiental. Mas por que não sentimos isso no dia a dia? Porque o fim não vem com trovões. Ele vem em silêncio. Em cada grau que a temperatura sobe, em cada espécie que desaparece, em cada estação que se confunde. Hoje, mais de 1 milhão de espécies estão ameaçadas de extinção, segundo a ONU. A cada 20 minutos, uma nova espécie desaparece do planeta. Enquanto isso, as calotas polares encolhem num ritmo irreversível. Oceanos acidificam e regiões inteiras se tornam inabitáveis. Isso não é um roteiro de ficção científica. É o presente. Você consegue sentir um leve desconforto, como se algo estivesse profundamente errado, mas a rotina nos anestesiasse. A Terra está nos dando sinais. Furacões cada vez mais violentos. Ondas de calor que matam milhares. Secas extremas seguidas por inundações apocalípticas. Mas ainda assim continuamos. Produzindo, consumindo, ignorando. Há quem diga que é apenas um ciclo natural. Outros preferem culpar políticos ou o sistema. Mas a verdade é incômoda. Somos todos responsáveis. A filosofia estoica já dizia: você não controla os eventos, mas controla como responde a eles. A pergunta é: como estamos respondendo à destruição do único lar que temos? Se você sente que algo precisa mudar, não está sozinho. A maioria sente, mas poucos agem. E aqui está o ponto crucial. Ainda temos escolha. Mas o tempo, esse está cada vez mais curto. O que aconteceria se a humanidade desaparecesse? Feche os olhos por um instante e imagine. A humanidade simplesmente desaparece. Sem guerras, sem explosões. Apenas desaparecemos. Em poucas horas, o silêncio tomaria conta do planeta. As luzes artificiais se apagariam. Cidades mergulhariam na escuridão. Em poucos dias, os animais começariam a explorar os espaços urbanos. Cervos, ursos, pássaros e até grandes predadores retornariam. Em semanas, os sons da natureza substituiriam o barulho das máquinas. Plantas romperiam o asfalto. Rios voltariam a seguir seus cursos naturais. Prédios começariam a ruir, lentamente, tomados por raízes, fungos e o tempo. Cientistas estimam que em apenas 500 anos, quase todos os vestígios da civilização moderna desapareceriam. E em 10.000 anos, a Terra estaria praticamente como antes de nossa existência. Curioso, não? Passamos milênios tentando dominar o planeta, apenas para perceber que sem nós ele se curaria. Mas o que isso nos diz? Filosoficamente, é um lembrete cruel. Não somos indispensáveis. A Terra não precisa de nós para sobreviver. Mas nós precisamos dela. A ideia de uma Terra sem humanos nos confronta com algo que evitamos pensar. Somos parte de um todo, não os donos dele.
O filósofo Spinoza já dizia que somos expressões da própria natureza, não entidades separadas. E talvez o verdadeiro desafio não seja salvar o planeta, mas salvar a nossa relação com ele. Estamos mais perto do fim do que pensamos? Você já ouviu falar no relógio do juízo final? Não é ficção. É um instrumento simbólico criado por cientistas do Boletim dos Cientistas Atômicos, que mede o quão perto estamos de uma catástrofe global. Em 2024, os ponteiros chegaram a apenas 90 segundos da meia-noite. Nunca estivemos tão perto do fim. Mas o que isso realmente significa? Esse relógio considera ameaças como guerras nucleares, colapsos ambientais, pandemias e, mais recentemente, a ascensão da inteligência artificial descontrolada. E, diferente do tempo real, nesse relógio não há como atrasar o ponteiro. Ele só avança. Vivemos um momento onde a tecnologia avança mais rápido que nossa ética, onde líderes tomam decisões com impactos planetários em questão de segundos, onde crises se sobrepõem, criando um efeito dominó que a humanidade mal consegue acompanhar. E aí vem a pergunta incômoda. Por que continuamos fingindo que está tudo bem? A resposta talvez esteja na natureza humana. O filósofo Nietzsche dizia que os seres humanos preferem uma verdade dolorosa à ilusão confortável, até perceberem o custo real da verdade. E talvez seja por isso que, mesmo sabendo dos perigos, seguimos presos a velhos padrões. Mas há um detalhe que poucos percebem. O relógio do juízo final também é um convite. Um convite à consciência, à mudança, a entender que ainda temos tempo, não muito, mas temos, e o que faremos com ele é o que definirá se o futuro da Terra será um túmulo da humanidade ou o berço de uma nova consciência. O que o universo revela sobre nosso destino? Olhar para o céu sempre foi um ato de busca, de sentido, de pertencimento. Mas o universo, em sua imensidão silenciosa, também é um mensageiro. E talvez nele estejam as profecias mais sinceras sobre o destino da Terra. Toda estrela nasce e morre. Todo planeta tem seu ciclo. E assim como o Sol um dia surgirá em sua última alvorada, a Terra também encontrará seu fim. A ciência prevê que, em cerca de 5 bilhões de anos, nosso Sol se tornará uma gigante vermelha, engolindo os planetas internos do Sistema Solar, inclusive a Terra. Mas não precisamos ir tão longe. Muito antes disso, a vida na Terra pode se tornar insustentável. Mudanças na órbita, impactos de asteroides, erupções solares extremas, ou até eventos cósmicos como explosões de raios gama poderiam dizimar a atmosfera em segundos. E o mais desconcertante, tudo isso está fora do nosso controle. No entanto, há beleza nisso. O cosmos nos lembra que não somos eternos, que nosso planeta não é imune nem isolado. Ele é parte de um sistema maior, em constante transformação. A filosofia estoica chama isso de amor fati, o amor ao destino. Aceitar o que não podemos mudar e agir com sabedoria sobre o que podemos. Se o universo é nosso espelho, ele nos diz: nada é para sempre. Então, o que você vai fazer com o tempo que tem? É uma pergunta que incomoda, mas também liberta. Podemos mudar o destino? Diante de tudo que falamos até agora, surge uma pergunta inevitável. Ainda há tempo para mudar? Ou já cruzamos o ponto sem retorno? A resposta é mais complexa do que um simples sim ou não. Mas há algo que a história sempre nos mostrou. Quando pressionada, a humanidade é capaz de se reinventar. Hoje, vivemos em uma encruzilhada. De um lado, o colapso ambiental, a polarização social e o esgotamento dos recursos naturais. Do outro, soluções emergindo de mentes brilhantes ao redor do mundo. Energias renováveis, agricultura regenerativa, cidades inteligentes, tecnologias que imitam a sabedoria da natureza. Não faltam ideias, falta coragem, falta vontade coletiva. Mais do que uma crise ambiental, vivemos uma crise de consciência. O filósofo Albert Camus dizia que a verdadeira generosidade para com o futuro está em dar tudo ao presente. Ou seja, não adianta sonhar com um futuro sustentável se continuamos nos comportando como se ele fosse uma fantasia distante.
Cada pequena atitude importa. Cada escolha de consumo, cada voto, cada conversa. A mudança não precisa vir de cima. Ela começa em nós e se espalha. Imagine um mundo onde escolas ensinam empatia junto com matemática, onde líderes tomam decisões baseadas na ciência e na compaixão, onde progresso não significa destruição. Esse mundo não é utopia, ele é uma possibilidade. Mas só se a gente decidir agora que não vamos aceitar o fim como inevitável. E se o fim for só um novo começo? E se, no fundo, tudo isso que chamamos de fim não for uma sentença, mas um convite? A natureza vive em ciclos. A morte da estrela gera novos planetas. A queda da árvore alimenta o solo para novas sementes. O fim no universo quase nunca é um ponto final. É uma vírgula. Talvez estejamos mesmo nos aproximando do fim de um mundo, mas não do planeta em si, e sim do modelo de existência que construímos. Um modelo baseado no acúmulo, na exploração e na separação do ser humano com a Terra. Esse mundo sim precisa terminar. E talvez isso não seja uma tragédia, mas uma oportunidade. O filósofo Heráclito dizia: tudo flui, nada permanece o mesmo. A mudança é inevitável, mas o rumo dela depende de nós. E se o colapso for, na verdade, um parto? Um nascimento doloroso de uma nova humanidade, mais consciente, mais conectada, mais sábia? A resposta está no agora, porque o futuro não é algo distante. O futuro está acontecendo neste exato segundo, na sua próxima escolha. O futuro da Terra não é uma história escrita em pedra. É uma narrativa viva que se molda a cada decisão nossa. Você é parte disso, com sua atenção, com sua ação, com sua consciência. Se este vídeo despertou algo em você, não deixe essa fagulha lá apagar. Curta, compartilhe, inscreva-se no Mente Ativa e, principalmente, deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto. E se você ainda estiver aqui, eu lhe convido a assistir os vídeos que estão aparecendo na sua tela. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.